A paz do Senhor Jesus, meus amigos, pelas redes sociais do YouTube, no canal Avivados pela Palavra. Acabamos de sair de um culto abençoado, pela misericórdia de Deus. Ministramos aqui na igreja do meu amigo Kaique, também que é pregador da Palavra de Deus, como já prometido. Falei que ia trazer companheiros de ministério, mas está trazendo uma palavra necessitada, uma palavra de renovo da parte de Deus. Kaique, que é membro da Assembleia de Deus do Ministério de Cubatão, do setor 4, na Ilha Coraguatá, congregação de Inhapium, é isso? Inhapium. Meio difícil, mas é esse nome mesmo, Inhapium. Mas é benção, Kaique. Hoje ele veio na inauguração aqui do canal, porque o primeiro vídeo foi só de divulgação. E hoje ele vai estar trazendo uma palavra aí da parte de Deus. O Kaique tem sido bênção na minha vida, um amigo, um companheiro que a gente precisa estar junto. E vai estar trazendo algo da parte de Deus para nossas vidas. Amém? Amém. Pai do Senhor, Leandro. Pai do Senhor, pessoal do canal aí, Avivados pela Palavra, é isso? Avivados pela Palavra. Estou muito feliz, me sinto muito honrado de inaugurar as participações aí dos vídeos do canal do nosso irmão Leandro. Preletor da palavra, dizer que Deus usa poderosamente. Amém? Que Deus possa continuar usando o seu servo conforme as suas ministrações, durante as palavras e aquilo que ele foi passar usando o nome do Senhor. Antes de iniciar, a falar alguma coisa, eu gostaria de dizer que nada mais importante, eu achei por bem, falar sobre Jesus, algo sobre Jesus, que não tem nada melhor do que falar sobre a palavra e não falar do ministério de Jesus, de algo que Jesus fez, de algo que algum milagre que Jesus operou durante o seu ministério aqui na terra. Fez-se maldição por nós, a Bíblia diz, Ele não merecia estar aqui, mas ele fez-se maldição por nós. Então nós devemos, na verdade é dever nosso, propagar o Evangelho por intermédio do testemunho dos milagres da vida de Jesus, que a sua própria vida foi um testemunho de fé e exemplo para todos nós. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Paulo, ele foi um dos maiores doutrinadores da Bíblia Sagrada, mas ele não tomou a honra para si. Ele não tomou a honra para si. Ele disse: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Ou seja, mais importante não era o exemplo de Paulo, o maior exemplo tem que ser de Jesus, Eu vou deixar uma palavra aqui que muito me chamou a atenção. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso 46. Fala sobre o cego de Jericó. Quem nunca ouviu falar sobre essa história, Diz assim a Bíblia. Diz assim a Bíblia Sagrada. Desculpa, pessoal, que eu não estou acostumado. Mas diz assim, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Louvado seja Deus. Uma palavra poderosa conta a história de um homem que era cego. E a gente vê aqui algumas características deste homem, Além de cego, ele estava sentado junto a um caminho. E quem está no caminho é porque ele tem algum rumo, algum destino. Só que ele não estava seguindo para lugar nenhum. A Bíblia diz que ele estava sentado junto ao caminho. Ou seja, estava no caminho, mas não tinha direção, E além disso, ele estava mendigando, diz a palavra de Deus. Ou seja, além de cego, ele não tinha direção e ainda não tinha recursos, Não tinha nada que lhe favorecesse.
E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso me chamou muita atenção, porque ele ouviu que era Jesus de Nazaré e começou a clamar. Aqui eu paro para fazer uma reflexão. Por que será que ele começou a clamar? Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré? Porque ele já tinha ouvido as histórias e os milagres que Jesus fazia por onde ele passava. Ele não conhecia o mestre de ver, de vista, mas antes dessa passagem, ele já sabia quem era Jesus, porque senão ele não clamaria. E além de clamar o nome de Jesus, ele ainda diz filho de Davi, ou seja, além de saber quem era Jesus, ele sabia quem era a descendência, da onde Jesus veio, ele sabia a trajetória de Jesus. Ele não enxergava, mas ele conhecia de ouvir falar quem é Jesus. Nós também somos assim. Nós não enxergamos Jesus, nós nunca vimos o Mestre, mas nós podemos senti-lo, né? Ouvir as coisas que ele nos fala. Talvez você esteja cego espiritual, trazendo para o lado espiritual, você esteja cego, né? Achando que não tem solução, está sem rumo, sem direção, sem recurso, né? Mas o importante é que você sabe a quem deve se clamar. Ele sabia que quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, aí ele já ouviu falar desse homem. Ele pode mudar a minha situação. E é o que ele pode fazer por você. Mudar a tua história, mudar a tua trajetória. Aí a Bíblia também vai dizer que ele começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí no 48 vai dizer que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, quando ele começou a clamar, levantou-se opositores ao clamor, levantou-se pessoas para o repreender, fazer com que ele parasse, fazer com que ele parasse de clamar. Por quê? Porque ali poderia acontecer, e aconteceu um milagre na vida dele. Mas ele mesmo assim clamou cada vez mais, porque ele não olhou para a multidão, para quem o repreendia, para os opositores. Da vida dele, né? Era a oportunidade da vida dele. Forte demais, era a oportunidade da vida dele. Então ele não podia deixar Jesus passar sem que olhasse para ele. Aí quando eles começam a repreender, aí a Bíblia vai dizer no 49: e Jesus parando, vírgula, disse que o chamasse. E chamaram o cego. Quando se levantam opositores contra a tua vida, querendo parar o teu clamor, querendo parar o teu chamado, parar aquilo que Deus tem com a tua vida, a oportunidade do milagre, aí Jesus para. Em vez de essas pessoas, né, fazerem você parar, não, Jesus para e volta a atenção dele para você. Porque uma coisa é ele clamar, você clamar, e ele ainda não te ouviu. Agora outra coisa é levantar-se opressores para repreender o seu clamor. Aí Jesus para. Ao invés do homem parar, ao invés de você parar, quem vai parar é Jesus, para te olhar, para mandar te chamar. E é isso que ele quer fazer com a sua vida, mandar te chamar. Aí a Bíblia vai dizer, eu aqui encerro: e chamaram o cego. Não foi Jesus que chamou, Jesus mandou homens o chamarem, né? Mandou chamar e se aproximaram. Ela vai lá, é como se ele fosse um convidado especial. Mandou chamar ele dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Que você possa receber essa palavra, porque Jesus mandou te chamar, que você possa ouvir o seu chamado. Aí lá na frente você vai ver que quando estamos perto de Jesus, ouvimos o chamado e entendemos ele, a nossa história muda. A Bíblia também vai dizer que ele, lançando no 50, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Preste bem atenção, o milagre ainda não tinha acontecido, ele ainda não tinha sido curado, Leandro. Mas sabe o que ele fez? Quando ele ouviu que Jesus o chamava, ele lançou sobre si a capa. Ele lançou fora a capa. A capa era como se ele fosse um morador de rua, um mendigo, alguém que carregava uma capa sobre si. Aquela capa era como se fosse a sua trajetória, a sua história. Estava ali marcado com aquele símbolo que era a capa.
E quando Jesus o chama, ele se levanta e lança a capa. Ou seja, Jesus me chamou, o milagre ainda não tinha acontecido, mas ele lança fora tudo que é passado e levanta e vai até Jesus. Glória a Deus. Vai até Jesus. Aleluia. Aí Jesus dá uma resposta para ele que vai mudar a sua vida. Que queres que eu te faça? Mas ele deixou o passado de lado e atendeu ao chamado. Amém? Que Deus abençoe, tá? Foi só uma palavra, me sinto honrado de participar do canal do nosso amigo, tá bom? Deus amando, é um irmão, né? Sem hipocrisia nenhuma, é um irmão. A gente tá batalhando aí. E que Deus possa usar mais, cada vez mais e mais o seu servo. E por intermédio dessa ferramenta também, né? Que é a rede social, que é muito bom para nós divulgar a palavra de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Essa cura. Quem quiser convidar o Kaique, como que faz, Kaique? Meu Deus do céu. Fazer uma palavra no culto aí, no vigília, no congresso. Deixa na descrição aí o contato aí. Mas a gente quer carregar a Bíblia desses homens de Deus, que tá bom? Isso? A gente tá aqui só se qual? Kaique Gonçalves. Kaique Gonçalves. Tem minha recomendação. Você que é pastor, você que é líder de cidade, tem minha recomendação. Kaique, moço de Deus, de testemunho. Tá desde o começo de berço evangélico. Sim, a gente tem uma história aí, né? A gente nasceu em berço evangélico, sim. Por um determinado momento a gente, por situações da vida, a gente acabou, né, se desvirtuando, mas Deus nos chamou de volta, nos trouxe de volta e a gente entendeu que distante de Deus a gente não vai para lugar nenhum. Verdade. Kaique é menino novo, hein? Tem quantos anos, Kaique? 23 anos, cara. Só eu que tô vendo, irmão. 23 anos. Glória. É dessa pura. Além de pregador, é líder de jovens aqui no setor 4. Junto aqui com o Douglas aqui. Supervisor, primeiro supervisor. Primeiro supervisor Douglas e segundo esse irmão Kaique, está ajudando aí, fortalecendo junto. O seu pastor é o pastor Leandro Limão, é isso? Pastor setorial Leandro pastor Limão. Setorial Leandro Nosso Limão. Dirigente presbítero Ronaldo. Um abraço. Presbítero Ronaldo é uma benção. Qualquer dia desses vão trazer o presbítero Ronaldo aqui no canal. Tem uma palavra forte. E tem conteúdo para dar. É bênção de Deus. Então, é bênção pura. Fico honrado. Deus ter levantado os companheiros fiéis para estar ao nosso lado. E é isso aí. Precisar do Kaique, só contatar ele no Facebook aí. Meu Deus. Então, vou deixar o contato dele no WhatsApp dele na descrição aí. E é bênção pura. Toma posse dessa palavra. Assim como aquele homem pegou aquela oportunidade, como fosse única. E não deixou passar. E não deixou passar. Eu sei que Deus está falando com você aí. Deus está falando com alguém. Eu tenho uma coisa em algo em mente. Se um vídeo desse mudar uma pessoa no mínimo, para mim já valeu a pena. Valeu. Então, tenho certeza disso, que Deus falou contigo através desse vídeo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Logo tem mais. Vai ter diversos temas. Vai ter vídeo de curiosidade bíblica. Nós vamos trazer coisas novas aí. Tá bom? A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Avivados pela palavra. Não se esqueça, compartilhe, ative o sininho, se inscreva, deixe o seu like e dê uma dica aí. Pela paz do Senhor Jesus. Amém? Amém.